Opa! E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom, vamos colocar uns anéis nesses pistões aqui. Queria mostrar para vocês uma coisa só. Antes de colocar esses pistões aí nos anéis. Bom, tava olhando aqui a, a caixa dos anéis. Esses anéis aqui são para a aplicação Fiat 86,4 milímetros, tá? E tem as outras medidas dos anéis. É um jogo da Kolben Schmidt, que é o KS, para acompanhar o restante do kit que foi colocado nesse motor, né? Que é as bronzinas de mancal, de virabrequim e de pistão, de biela, tá bom? Então aqui, ó, nós temos os anéis. Esses aqui são tem um manual junto aqui. Esses aqui são o código aqui que vocês estão vendo, ó, 80 00 620 40000, tá bom? Então, segundo o que me passaram, a qualidade dessas peças são de alta qualidade, segundo o que me passaram, então por isso que eu escolhi essa marca, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, ó, nesse manual de instalação dos anéis, nós temos algumas referências aqui sobre boas práticas na montagem, tá? Com aferição de folgas, com ferramentas adequadas para a instalação dos anéis, para a instalação dos pistões, tá? E algumas referências técnicas aqui para a gente ter uma base se a aplicação está de acordo, tá? Eu já fiz algumas medições aqui, na verdade, e é o seguinte, esse aqui é um calibre de lâminas, tá? Eu vou passar aqui uma medida para vocês verem. E aqui nós temos os anéis em si. A embalagem ela vem dividida em 3 segmentos, tá? E os 4 anéis aqui, os 4 jogos de anéis em cada segmento. Temos aqui o principal, o superior, o anel do meio e os anéis de baixo aqui da mola, raspador de óleo. Tá bom? Então é o seguinte, o que eles recomendam para a gente tirar de medida? Primeiro, né? Eles recomendam que você pegue o anel e você faça a medição, por exemplo, esse aqui é o do meio. Que você faça a medição da folga do anel na canaleta do pistão, tá? Então aqui, ó, você pode encaixar o anel na canaleta. Aí você vem com o calibre de lâminas, seleciona a folga que você quer aferir, que no caso aqui, ó, eu vou usar a lâmina de 0,10, que é a folga recomendada é de 0,12. Então você, ó, você consegue inserir uma lâmina de 0,10 aqui na canaleta do pistão, ó, justinho, junto com o anel, tá? Ó. Então significa que a folga, ela não está exagerada, ela, deixa eu ver aqui, 0,10, isso. Esse anel de cima aqui, ó, o primeiro, você coloca ele na canaleta dele, ó, e você vai aferir a folga, ó. O anel de 0,10 entra relativamente justo.
mas o de 15 não entra. Se eu pegar aqui a lâmina de 15, ó, ela não passa, tá vendo, ó? Ela chega a encabeçar aqui do lado do anel, mas não entra. Então significa que a folga, eu já fiz essa medição em todos os pistões, tá? Que essa folga do anel na canaleta do pistão, ela tá de acordo com o padrão, que segundo o manual ali, tá dizendo que a folga ela tem que ser de 0,5 até 0,12. Se passar de 0,12, aí o pistão já precisa ser trocado. Nesse caso aqui, a folga está em 0,10, tá? A 0,10 passa, a 0,15 não passa. Então ele está dentro da tolerância, tá? E outra folga que eles pedem para a gente medir é a folga aqui no cilindro, tá? Então o que que eu faço aqui? Eu vou colocar um anel aqui na canaleta do meio, tá? Só para ilustrar para vocês a medição da folga do anel lá na canaleta, lá na camisa do cilindro, tá? Lá no cilindro. Então, ó, eu vou encaixando aqui. Eu vou encaixando aqui o anel na canaleta dele, ó. Com cuidado. E lá no cilindro, deixa eu ver se vocês estão vendo o cilindro. Estão vendo o cilindro aí, ó? Ó. Beleza. E aqui no cilindro a gente coloca o anel. Ó. O anel estando encaixado aqui, o que que eu pego? Eu pego o pistão, que já tá com outro anel aqui, e eu desço ele reto aqui para ele assentar. O outro anel que tá lá dentro já, ó, desceu, tá? Então eu tenho certeza que tá reto, que ele desceu reto por causa do anel que tá aqui. Tá vendo? Ele desceu reto, aí eu levanto ele, aí ele tá alinhado ali dentro. Tá vendo? O anel tá alinhado. E a partir disso, eu consigo verificar a folga do anel, tá? A folga ali do anel de segmento. Então a folga ali, padrão daquela folga, ela tá especificada para 0,15, tá? 0,15 centésimos. Mas como esse motor aqui ele não foi retificado, ele só foi brunido os cilindros e trocado as bronzinas. Ele apresenta uma folga aqui nos anéis um pouquinho maior, tá? Isso para mim não vai trazer muita diferença, muito preocupação. Ó, tá vendo? Você insere a lâmina na folga e vai pegando uma lâmina maior, outra lâmina maior, até a lâmina não passar. Quando a lâmina não passar, você pega a lâmina anterior e vê qual era a última folga que a lâmina passou, tá? Ó. Então, eu consegui determinar que essa lâmina aqui, que esses anéis aqui, eles estão me apresentando uma folga de 5 décimos, tá? É bastante? É bastante. É bastante folga, mas não é crítica, porque até essa folga de anel, o motor consegue trabalhar bem, sem perda de compressão, tá?
sem perda de compressão e sem queima de óleo, tá? O certo seria ter ali uma folga dentro do padrão que o fabricante solicita, né? Mas como eu estou fazendo esse motor aqui somente para corrigir alguns outros problemas, essa folga agora não me preocupa, porque senão eu teria que fazer uma retífica aqui, trocar o kit de pistões, anéis, para poder acompanhar a nova medida, o que eu não quero fazer agora, tá? Por quê? Porque isso ia me gerar um custo muito maior, tá? E como eu tenho certeza que essa folga que eu aferi, ela não será tão prejudicial e para o meu uso, tá? Ele vai funcionar bem por muito tempo, tá? Vai funcionar muito bem por bastante tempo. É isso que me interessa agora, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar esses anéis aqui nos pistões, tá? Passar um óleo aqui nas canaletas. Elas já estão todas limpas, todos os pistões foram limpos. E eu vou fazer a montagem desses anéis aqui, tá? Então como é que eu faço? Primeiro eu vou lá no terceiro, que é o primeiro lá de baixo, tá bom? Ele é formado por dois anéis de encosto para cima e para baixo desta mola aqui, tá? Então como é que a gente faz essa montagem aqui na canaleta de baixo? Primeiro você coloca a mola ela tem essa emenda aqui, tá? E essa emenda ela tem que ser encontrada uma de frente para a outra, ela não pode estar junta assim, ó, uma sobre a outra. Ela tem que ser montada uma de frente para a outra, tá? Quem está dizendo isso? O manual da KS. Esse manualzinho aqui da KS que eu li e reli algumas vezes, tá? Então esse anelzinho aqui, ele vai aqui embaixo na terceira canaleta, tá bom? Ó, ele vai aqui embaixo com essa parte do terminal da mola uma sobre a outra, tá? Ó, uma de frente para a outra sem sobrepor. Vocês estão vendo? Ó. De maneira que eles fiquem livres, sem obstrução. E aí você tem esses outros anéis aqui, que são uns anéis bem fininhos, que eles vão facear essa mola na parte de cima e na parte de baixo, tá bom? Então você vai encaixá-los aqui, ó, um nessa parte de baixo da mola, tá? E o outro igualmente na parte de cima da mola, tá? Ó, ele vai encaixando.
Vamos ver se eu consigo, né, pessoal? Porque eu sou leigo e tô aprendendo, igual a vocês. Ou não, né? Vai que tem algum profissional aí assistindo, se rasgando de dar risada do jeito que eu tô fazendo, né? Porque eu não tenho experiência nem prática, né? Ó. Beleza? E tem a posição de cada um, né? Vamos ver se eu consigo colocar. Esse anelzinho aqui, ele é para ser um dos mais fáceis de pôr. E eu já tô levando aquela surra. Imagine a hora que chegar no mais difícil. Vamos lá. Olha lá. Opa. Quase. Será que eu vou conseguir? Eu acho que não. Aí já deu errado aqui. Uma perna ficou para cima, a outra ficou para baixo. Aí entrou aqui, ó. Não sei nem se vocês estão vendo. Ó, o anelzinho tá aqui dentro, ó. Ele é bem fininho. Ó. Ele tá aqui. Ó. Bem livrinho. Ó. Bem livrinho e caminhando. Essa mola aqui, ela tá teimando em ficar encavalada. Tá vendo? Ela precisa ficar uma de frente para outra. E ela tá, ó, ela tá teimando em encavalar uma por cima da outra. Não pode deixar. E o outro anelzinho vai na parte de cima. Aqui na parte de cima da mola. Vamos ver se eu consigo encaixar. Essa parece que tá indo mais fácil. Aí. Encaixou. Bom, aí ó. Temos um jogo instalado. Depois eu vou posicionar os ângulos, que no manual ele descreve um ângulo de 120 graus entre os anéis. Primeiro, segundo e terceiro, tá? E o segmento aqui desse anelzinho fininho, que ele faceia a mola, o certo é que ele esteja defasado em relação à emenda aqui das molas, tá bom? Então, se a emenda da mola está de um lado,
a ponta dos anéisinhos tem que estar do outro, tá? Então agora eu vou pegar o anel do meio, tá bom? Vou passar o anel do meio aqui. O anel do meio, ele tem um entalhe aqui. Ele não é quadradinho. Ele tem um desenho aqui, ó. Ele não é retangular, ele tem um chanfro aqui de um lado. E esse chanfro aqui, ó, ele é virado para baixo, tá bom? Tanto que aqui em cima tá escrito top aqui no anel. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó. Tá escrito top. Então, essa parte top vai virada para cima. Então esse anel aqui é o do meio. Teoricamente ele era para ser o mais dificinho de colocar, mas eu acho que não. O pessoal acha mais difícil de pôr ele, porque ele é mais grosso e tal, e ele oferece uma certa resistência. Mas isso não acho que é um grande problema. Você sendo um pouco cuidadoso, você consegue lidar com essa resistência. Com calma, sem forçar, até que você encaixa ele no lugar certo, tá vendo? Tá encaixado. Da mesma forma pro primeiro anel. O anel de cima, ele tem uma inscrição aqui, ó, KS06. Consegue ver? Ó. E do outro lado não tem nada. E conforme o manual do fabricante, onde tem a inscrição é virada para cima. Então assim será. Então ele vem aqui, ó, com a inscrição virada para cima, encaixando-se no pistão, com cuidado. Com bastante cuidado para não abrir demais e não forçar ele, tá bom? Aí, tá encaixado. Aí a posição deles aqui, ó, veja se ela tá virando direitinho, se eles não estão presos, não estão presos. E depois a gente vai posicionar eles no lugar, de acordo com o ângulo recomendado pelo fabricante, tá bom? Então é isso. Esse anel aqui, esses primeiros anéis aqui já foram instalados no primeiro pistão. E os demais agora serão igualmente colocados, tá? Então vou deixar vocês aqui, ó, só espiando o sofrimento do velho, enquanto eu instalo os outros anéis nos outros pistões, da mesma forma que eu instalei do primeiro, tá bom? Fiquem aí com time lapse enquanto eu faço o restante do trabalho aqui, tá bom, galera? Então, gente, os anéis já estão instalados nos pistões e inclusive agora eu vou fazer aqui só um posicionamento de um dos pistões para vocês terem uma ideia do que o manual pede aqui, tá? Para instalação aqui,
o manual ele solicita de que o anel, deixa eu pegar um exemplo aqui. Esse anel de baixo, o terceiro, que ele tem a mola, um superior e um inferior, ele é recomendado que se monte o anel, a mola, em uma posição e o anel de baixo defasado em 120 graus para um lado e o anel superior à mola 120 graus defasado para o outro lado, tá? Então dessa forma aqui, ó, a emenda da mola ela está aqui, tá? Estão vendo? Ó, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, se a emenda da mola está aqui, o anel de baixo ele precisa estar 120 graus defasado da emenda do anel. Vamos ver onde que ele está. Ele está aqui, ó. Vou trazer ele mais para cá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Ó. Trazendo esse anel de baixo um pouquinho mais para cá. Para que ele consiga ficar mais ou menos 120 graus defasados. Então aqui, ó, 90 graus é mais ou menos aqui, ó. Se ele tá aqui na frente, ó. Se ele tá aqui do lado, a mola, uma emenda precisa estar aqui e a outra emenda precisa estar aqui, do outro lado, tá? E da mesma forma, os superiores aqui também, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar eles ali, mais ou menos na posição onde ele tem que ficar. Ó. Ele vai deslizando devagarinho. Aí você consegue posicionar ele aonde você precisa. Se você tem mais prática ou não é tão inexperiente como eu, na hora da instalação do anel, você já se preocupa com a posição dele e já deixa ele certo no lugar que ele tem que ficar. Ó, o outro eu já estou trazendo aqui também, ó, mais ou menos na posição que eu acho que ele tem que ficar. Tá bom, ó. Aí, encaixadinho. O anel de cima tá aqui. O anel de baixo tá aqui. E a emenda dele tá aqui. Tá? Uma de frente para outra. Não uma sobre a outra. Conforme o manual pede, tá bom? Então ele tá aqui centralizado. Ele movimenta. Tá livre. Bem encaixado. E é isso. Então, a posição dos outros dois anéis também ela tem que estar defasada, tá? Então, ó, se o primeiro está num lugar, o segundo vai ficar defasado 120 graus para outro lado e o terceiro anel com a emenda defasada 120 graus do outro lado. Então, recomenda-se que eles estejam defasados um em relação ao outro, tá? Então, esse primeiro aqui, eu vou deixar ele aqui, ó. Esse segundo, eu vou puxar ele para cá. Ó, o primeiro, eu vou deixar ele aqui. O segundo,
eu vou puxar ele pra cá. Ó. E o terceiro, eu vou deixar ele lá do outro lado, pra cá. Tá, então é 1, 2, peraí, aqui, aqui e aqui. Agora tá certo. Ó, um aqui, um outro aqui e o terceiro ali. Então forma um tripé, vamos dizer assim, um pé de galinha. Um anel aqui, outro anel aqui e outro anel ali, tá? É essa que é a recomendação de montagem. Então, uma vez posicionados os anéis, você coloca a cinta que vai comprimir os anéis aqui para você poder encaixar no cilindro. Isso aí eu vou fazer num outro momento, tá? Hoje eu estou colocando aqui só os anéis, deixando eles prontos para poder ir para o cilindro. Então, essa é a posição que eu vou deixar esses anéis aqui, tá? O primeiro apontado com a emenda para cá, o segundo apontado com a emenda para cá e o terceiro apontado com a emenda para cá. Então fica 1, 2, 3, aproximadamente 120 graus entre eles, tá bom? É isso. Depois na hora de desses pistões irem para o cilindro, eu faço uma nova revisão da posição dos anéis para comprimi-los com a cinta para inseri-los nos cilindros. Deixa eu ver, será que eu falei certo? Então, na hora de instalá-los, eu vou conferir a posição, vou comprimi-los com a cinta para poder colocá-los no cilindro, cada um no seu cilindro. Então é isso, pessoal. Os pistões estão prontos. Próximo passo é colocá-los no cilindro e torquear as bielas, tá bom? Daí essa parte já fica solucionada, tá joia? Agradeço mais uma vez aqui a companhia de todos vocês. Estamos aprendendo a cada dia, a cada manutenção. A ideia do vídeo aqui é acompanhar as manutenções que estão sendo feitas no meu carro e também para ajudar alguém que esteja precisando, né? Alguém que esteja aí necessitado dessa informação, tá bom? Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica, né? Falar, não é assim, faça de tal jeito. A gente aceita e responde por lá, tá bom? Manda lá que a gente responde. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela companhia e até logo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Até mais, pessoal.